Um curso em milagres, capítulo 21. Razão e percepção. Tópico 6. Razão versus loucura. 1. A razão não pode ver o pecado, mas pode ver erros e conduz à sua correção. Ela não os valoriza, mas valoriza a sua correção. A razão te dirá também que quando pensas que pecas, pedes ajuda. Entretanto, se não quiseres aceitar a ajuda que pedes, não acreditarás que ela é tua para que a dês. E assim não a darás dessa forma, mantendo o que acreditas. Pois qualquer tipo de erro não corrigido te engana em relação ao poder que está em ti para fazer a correção. Se o poder pode corrigir e não permites que ele o faça, tu o negas a ti mesmo e ao teu irmão. E se ele compartilha essa mesma crença, ambos irão pensar que estão condenados. Isso tu podes evitar para ti mesmo e para ele, pois a razão não abriria caminho para a correção só para ti. 2. A correção não pode ser aceita ou recusada por ti sem o teu irmão. O pecado quer manter que sim. Entretanto, a razão te diz que não podes ver o teu irmão ou a ti mesmo como pecador e ainda assim perceber o outro como inocente. Quem se considera culpado e vê o mundo impecável? E quem é capaz de ver o mundo cheio de pecado e considerar a si mesmo como algo à parte? O pecado quer afirmar que tu e teu irmão não podem deixar de ser separados. Mas a razão te diz que isso tem que estar errado. Se tu e teu irmão estão unidos, como poderiam ter pensamentos privados? E como seria possível que pensamentos que entram naquilo que apenas parece ser só teu, não tenham qualquer efeito naquilo que é teu? Se as mentes são unidas, isso é impossível. 3. Ninguém pode pensar apenas por si, assim como Deus não pensa sem seu Filho. Só se ambos estiverem em corpos é que poderia ser assim. E nem a mente seria capaz de pensar só por si mesma, a não ser que o corpo fosse a mente. Pois só os corpos podem ser separados e, portanto, irreais. A casa da loucura não pode ser a casa da razão. Apesar disso, é fácil deixar a casa da loucura se vês a razão. Não deixas a insanidade pelo fato de ires a algum outro lugar. Tu a deixas simplesmente por aceitar a razão onde esteve a loucura. Loucura e razão veem as mesmas coisas, mas é certo que olham para elas de maneira diferente. 4. A loucura é um ataque à razão que a expulsa da mente e toma o seu lugar. A razão não ataca, mas toma o lugar da loucura em quietude, substituindo a loucura caso a escolha do insano seja escutá-la. Mas os insanos não conhecem a própria vontade, pois acreditam que veem o corpo e permitem que a sua própria loucura lhe diga que ele é real. A razão seria incapaz disso. E se queres defender o corpo contra a tua razão, não compreenderás o corpo nem a ti mesmo. 5. O corpo não te separa do teu irmão, e se pensas que ele o faz, estás insano. Mas a loucura tem um propósito e acredita que também tem os meios de fazer com que o seu propósito seja real. Ver o corpo como uma barreira entre o que a razão te diz que tem que ser unido não pode deixar de ser insano. Também não poderias vê-lo se ouvisses a voz da razão. Pode haver algo que esteja entre o que é contínuo? E se não há nada no meio, como é possível que o que entra em uma parte seja mantido longe de outras partes? A razão te diria isso. Mas pensa no que não podes deixar de reconhecer se isso é assim. 6. Se escolhes o pecado ao invés da cura, queres condenar o Filho de Deus ao que nunca poderá ser corrigido. Tu lhe dizes, através da tua escolha, que ele está condenado, separado de ti e do seu Pai para sempre, sem esperança de retornar em segurança.
Tu lhe ensinas isso e aprenderás com ele exatamente o que ensinaste. Pois só és capaz de ensiná-lo que ele é como tu queres que ele seja. E aquilo que escolhes que ele seja não é senão a tua escolha, para ti mesmo. No entanto, não penses que isso é amedrontador. Quem estás unido a ele é um fato, não uma interpretação. Como pode um fato ser amedrontador, a não ser que esteja em desacordo com o que valorizas mais do que a verdade? A razão te dirá que esse fato é a tua liberação. 7. Nem tu, nem o teu irmão podem ser atacados sozinhos, mas nenhum dos dois pode aceitar o milagre em vez do ataque, sem que o outro seja abençoado por isso e curado da dor. A razão, assim como o amor, quer tranquilizar-te e na busca assusta-te. O poder de curar o Filho de Deus te é dado porque ele não pode deixar de ser uno contigo. Tu és responsável pela forma como ele vê a si próprio. E a razão te diz que te é dado mudar toda a sua mente, que é una contigo em apenas um instante. E qualquer instante serve para trazer a completa correção dos seus erros e torná-lo íntegro. No instante em que escolhes deixar-te curar, nesse mesmo instante, vês toda a tua salvação completa junto com a tua. A razão te é dada para que compreendas que isso é assim, pois a razão benigna, como é o propósito do qual ela é o meio, conduz persistentemente para longe da loucura na direção da meta da verdade. E aqui deixarás cair a carga da negação da verdade. Essa é a carga que é terrível, e não a verdade. 8. Que tu e teu irmão estejam unidos é a tua salvação, a dádiva do céu, não a dádiva do medo. O céu parece ser uma carga para vós? Na loucura, sim. E, no entanto, o que a loucura vê tem que ser dissipado pela razão. A razão te assegura que o céu é o que queres e tudo o que queres. Escuta aquele que fala com razão e traz a tua razão para que se alinhe com a sua. Que estejas disposto a permitir que a razão seja o meio através do qual ele te dirigirá quanto ao modo de deixar para trás a insanidade. Não te escondas por trás da insanidade com o fim de escapar da razão. Aquilo que a loucura quer ocultar, o Espírito Santo ainda exibe para que todos contemplem com contentamento. 9. Tu és o salvador do teu irmão. Ele é o teu. A razão fala com felicidade a respeito disso. A esse amável plano foi dado amor pelo amor. E o que o amor planeja é como ele próprio nisto, sendo unido. Ele quer que aprendas o que tu não podes deixar de ser. E já que és uno com ele, necessariamente te é dado dar o que foi dado por ele e ainda continua sendo. Passa, nem que seja apenas um instante, na alegre aceitação do que te é dado para ser dado ao teu irmão, e aprende com ele aquilo que foi dado aos dois. Dar não é mais abençoado do que receber, mas também não é menos. 10. O Filho de Deus é sempre abençoado como um só, e à medida que a sua gratidão vai para ti, que o abençoaste, a razão te dirá que é impossível que estejas à parte da bênção. A gratidão que ele te oferece te lembra das graças que o teu Pai te dá por contemplá-lo. E só aqui a razão te diz que podes compreender o que não podes deixar de ser. O teu Pai está tão perto de ti quanto o teu irmão. Entretanto, existe algo que possa estar mais perto de ti do que o teu ser? 11. O poder que tens sobre o Filho de Deus não é uma ameaça à sua realidade. É apenas um testemunho dela. Em que outro lugar, se não em si próprio, poderia estar a sua liberdade, se ele já é livre? E quem poderia prendê-lo a não ser ele mesmo, se nega a própria liberdade? Não se zomba de Deus, nem tampouco. Seu filho pode ser aprisionado a não ser pelo seu próprio desejo, e é
pelo seu próprio desejo que ele é liberto. Qual é a sua força e não a sua fraqueza? Aliás, tal é a sua força e não a sua fraqueza. Ele está à mercê de si mesmo, e onde ele escolhe ser misericordioso, lá é livre. E onde, em vez disso, ele escolhe condenar, lá é mantido como um prisioneiro, esperando acorrentado o próprio perdão a si mesmo para libertá-lo. Tópico 7. A última questão sem resposta. 1. Não vês que toda a tua miséria vem da estranha crença em que não tens poder? Ser impotente é o custo do pecado. A impotência é a condição do pecado, o único requisito que ele exige para que se acredite nele. Só os impotentes poderiam acreditar nele. A enormidade não tem apelo nenhum a não ser para o pequeno. E só aqueles que, em primeiro lugar, acreditam que são pequenos poderiam ver atrativos nela. Traição ao Filho de Deus é a defesa daqueles que não se identificam com ele. E tu és por ele ou contra ele. Ou o amas ou o atacas. Proteges a sua unidade ou o vês despedaçado e abatido pelo seu ataque. 2. Ninguém acredita que o Filho de Deus não tenha poder. E aqueles que se veem impotentes necessariamente acreditam que não são os filhos de Deus. O que podem ser, exceto seu inimigo? E o que podem fazer, exceto invejar o seu poder e, pela sua inveja, fazerem-se temerosos em relação a esse poder? Esses são os escuros, silenciosos e temerosos, solitários e incomunicáveis, com medo de que o poder do Filho de Deus venha a trespassá-los e matá-los, e assim erguem contra ele a sua impotência. Eles se unem ao exército dos impotentes para batalhar na sua guerra de vingança, amargura e despeito contra ele, para torná-lo uno com eles. Porque não têm o conhecimento de que são unos com ele, não sabem a quem odeiam. Eles são, de fato, um exército pesaroso. Cada um com tanta possibilidade de atacar o seu irmão ou voltar-se contra si mesmo, quanto de lembrar que pensavam que tinham uma causa em comum. 3. Frenéticos, vociferantes e fortes, os escuros parecem ser. No entanto, não conhecem o próprio inimigo, sabem apenas que o odeiam. No ódio, eles vieram a se juntar, mas não se uniram uns aos outros, pois caso o tivessem feito, o ódio seria impossível. O exército dos impotentes tem que ser dispersado na presença da força. Aqueles que são fortes nunca são traidores, porque não têm necessidade de sonhar com o poder e de encenar o seu sonho. Como poderia um exército atuar em sonhos? Atuaria de qualquer maneira. Poderia ser visto atacando qualquer pessoa com qualquer coisa. Sonhos não têm razão em si mesmo. Uma flor torna-se uma lança envenenada, uma criança torna-se um gigante e um camundongo ruge como um leão. E o amor torna-se ódio com a mesma facilidade. Isso não é um exército, mas uma casa de loucos. O que parece ser um ataque planejado é um hospício. 4. O exército dos impotentes é de fato fraco. Ele não tem armas e não tem inimigo. Sim, ele pode assolar o mundo e buscar um inimigo, mas jamais pode achar o que não existe. Sim, ele pode sonhar que achou um inimigo, mas esse se deslocará até mesmo no momento em que for atacado, de forma que o exército corre imediatamente para achar outro e nunca vem a descansar na vitória. E à medida que corre, volta-se contra si mesmo, pensando que capturou um vislumbre do grande inimigo, que sempre esquiva-se do seu ataque assassino, tornando-se alguma outra coisa. Como parece traiçoeiro esse inimigo que muda tanto a ponto de ser impossível reconhecê-lo? Sim, no entanto, o ódio tem que ter um alvo. Não pode haver fé no pecado sem um inimigo.
Quem, entre aqueles que acreditam no pecado, ousaria acreditar que não tem um inimigo? Poderia ele admitir que ninguém o tornou impotente? A razão, com certeza, lhe proporia não mais buscar o que não existe para ser achado. Entretanto, é preciso que, em primeiro lugar, ele esteja disposto a perceber um mundo onde isso não exista. Não é necessário que compreenda como poderá vê-lo, nem deveria tentar, pois se focaliza em algo que não pode compreender, apenas ressaltará a sua própria impotência e permitirá que o pecado lhe diga o que o seu inimigo tem que ser ele próprio. Em vez disso, que pergunte a si mesmo apenas estas questões a respeito das quais ele não pode deixar de tomar uma decisão para que isso seja feito para ele. Desejo um mundo que eu governe ao invés de um mundo que me governe? Desejo um mundo no qual eu tenha poder ao invés de ser impotente? Desejo um mundo no qual não tenho inimigos e não posso pecar? E quero eu ver aquilo que neguei porque é a verdade? 6. Pode já ter respondido as primeiras 3 questões, mas ainda não a última, pois essa ainda parece amedrontadora e distinta das outras. No entanto, a razão te asseguraria que todas elas são a mesma. Nós dissemos que este ano enfatizaria a igualdade das coisas que não são a mesma. Essa questão final, que é de fato a última pela qual você tem que te decidir, ainda parece conter uma ameaça que as outras já não te trazem. E essa diferença imaginada testemunha o fato do que tu acreditas que a verdade pode ser o inimigo que ainda podes achar. Aqui, então, aparentemente, estaria a última esperança remanescente de achar o pecado e de não aceitar o poder. 7. Não te esqueças de que a escolha entre o pecado ou a verdade, impotência ou poder, é a escolha entre atacar ou curar, pois a cura vem do poder e o ataque da impotência. Aquele que atacas não podes querer curar, e aquele que queres ver curado tem que ser aquele que escolheste para ser protegido do ataque. E o que é essa decisão, se não a escolha entre vê-lo através dos olhos do corpo ou permitir que ele seja revelado a ti através da visão? Como essa decisão conduz os seus efeitos não é problema teu, mas o que queres ver não pode deixar de ser escolha tua. Esse é um curso sobre a causa, não sobre o efeito. 8. Considera cuidadosamente a tua resposta à última questão que deixaste ainda sem resposta. E deixa que a tua razão te diga que ela tem que ser respondida e é respondida nas outras 3. E então ficará claro para ti, à medida que observas os efeitos do pecado sobre qualquer forma, que tudo o que precisas fazer é simplesmente perguntar a ti mesmo: é isso o que eu quero ver? É isso o que eu quero? 9. Essa é a tua única decisão. Essa é a condição para o que ocorre. Como acontece é irrelevante, mas não o porquê. Tens controle sobre isso. E se escolhes ver um mundo sem um inimigo, no qual não és impotente, os meios para vê-lo te serão dados. 10. Por que a questão final é tão importante? A razão te dirá por quê. Ela é a mesma que as outras 3, exceto no que diz respeito ao tempo. As outras são decisões que podem ser tomadas e então desfeitas e refeita outra vez. Mas a verdade é constante e implica um estado no qual as vacilações são impossíveis. Podes desejar um mundo que governes e que não te governe, e depois mudar a tua mente. Podes desejar trocar tua impotência por poder e perder esse desejo assim que um pequeno lampejo do pecado te atrair. E podes querer ver um mundo sem pecado e permitir que um inimigo te tente a usar os olhos do corpo
e mudar o que desejas. 11. Esse conteúdo, todas as questões são a mesma, pois cada uma pergunta se estás disposto a trocar o mundo do pecado pelo que o Espírito Santo vê, já que é isso o que o mundo do pecado nega. E, portanto, aqueles que olham para o pecado estão vendo a negação do mundo real. Apesar disso, a última questão acrescenta o desejo por constância ao teu desejo de ver o mundo real, de tal modo que esse desejo venha a ser o único que tens. Respondendo sim à questão final, acrescenta sinceridade às decisões que já tomaste em relação a todo o resto, pois somente então terás renunciado à opção de mais uma vez mudares de ideia. Quando isso for o que não queres, o resto terá sido totalmente respondido. 12. Por que pensas que não tens certeza se as outras questões foram respondidas? Seria necessário que fossem perguntadas com tanta frequência caso tivessem sido? Enquanto a última decisão não é tomada, a resposta é ao mesmo tempo sim e não. Pois responde sim, sem perceber que esse sim necessariamente significa que não disseste não. Ninguém se decide contra a sua própria felicidade, mas pode fazê-lo quando não vê que é isso o que está fazendo. E se vê a sua felicidade como alguma coisa em mudança constante, agora isso, agora aquilo, e agora uma sombra fugidia, que não está ligada a coisa alguma, ele de fato se decide contra a felicidade. 13. A felicidade fugidia, ou a felicidade em forma mutante, que se desloca com o tempo e o lugar, é uma ilusão que não tem significado. A felicidade tem que ser constante, porque ela é alcançada pela renúncia ao desejo do inconstante. A alegria não pode ser percebida, exceto através da visão constante. E a visão constante só pode ser dada àqueles que desejam a constância. O poder do desejo do Filho de Deus permanece sendo a prova de que ele está errado quando se vê como impotente. Deseja o que queres e o contemplarás e pensarás que é real. Todo pensamento tem apenas o poder de liberar ou matar. E nenhum pensamento pode deixar a mente do pensador ou deixar de afetá-lo. Tópico 8. A mudança interior. 1. São os pensamentos, então, perigosos? Para o corpo, sim. Os pensamentos que parecem matar são aqueles que ensinam ao pensador que ele pode ser morto. E assim ele morre, devido ao que aprendeu. Ele vai da vida para a morte, a prova final de que deu sim valor ao inconstante do que à constância. Com certeza, ele pensou que queria a felicidade, contudo, não a desejava porque a felicidade era a verdade e, portanto, tem que ser constante. 2. A constância da alegria é uma condição bastante alheia à tua compreensão. Entretanto, se apenas pudesses imaginar o que ela não pode deixar de ser, tu a desejarias, mesmo sem compreendê-la. A constância da felicidade não tem exceções, não muda de forma alguma, é inabalável como o amor de Deus pela criação, segura em sua visão, assim como seu Criador no que ele conhece. A felicidade olha para todas as coisas e vê que são a mesma. Ela não vê o efêmero, pois deseja que todas as coisas estão como ela própria e as vê assim. Nada tem o poder de confundir sua constância, porque o seu próprio desejo não pode ser abalado. Ela vem com toda certeza àqueles que veem que a questão final é necessária para o resto, assim como a paz não pode deixar de vir àqueles que escolhem curar e não julgar. 3. A razão te dirá que não podes pedir felicidade de maneira inconstante. Pois se recebes o que desejas e se a felicidade é constante, então só precisas pedir felicidade uma única vez para tê-la sempre. E se não a tens sempre, sendo ela o que é, não a pediste. Pois ninguém falha em pedir o que deseja qualquer coisa que ele acredite que possa oferecer alguma promessa de
de poder dar-lhe o que ele quer. Ele pode estar errado quanto ao que pede, onde e a que. Entretanto, ele pedirá porque o desejo é uma solicitação, um pedido feito por alguém a quem o próprio Deus jamais falhará em responder. Deus já deu tudo o que ele realmente quer. Contudo, aquilo no qual ele está incerto, Deus não pode dar, pois ele não o deseja enquanto permanece incerto, e a dádiva de Deus não pode deixar de ser incompleta a menos que seja recebida. 4. Tu que contemplas a vontade de Deus e és a sua felicidade, cuja vontade é tão poderosa quanto a sua, com um poder que não se perde nas tuas ilusões, pensa com cuidado na razão pela qual ainda não decidiste como responderás à última questão. A tua resposta às outras te possibilitou uma ajuda para que já sejas parcialmente são. E, no entanto, é a questão final que, na realidade, pergunta se estás disposto a ser totalmente são. 5. O que é o instante santo, senão o apelo de Deus para que reconheças o que ele te deu? Aqui está o grande apelo à razão, a consciência do que está sempre presente para ser visto, a felicidade que poderia ser sempre tua. Aqui está a paz constante que poderias experimentar para sempre. Aqui, o que a negação negou te é revelado, pois aqui a questão final já está respondida e o que pedes já foi dado. Aqui está o futuro agora, pois o tempo é impotente devido ao teu desejo por algo que nunca vai mudar. Isso é assim, pois pediste que nada se interponha entre a santidade do teu relacionamento e a tua consciência dessa santidade.